a própria lógica da elite brasileira, abriria alguma possibilidade do Brasil se tornar uma potência econômica como a China. Eu, particularmente, não acho como a China, mas num patamar do Reino Unido e num patamar da França, acho que o Brasil tem condições de chegar. Então, responde aí, Beck. Boa noite, então, pessoal. Eu vou começar respondendo essa pergunta aqui, depois eu volto para a questão das liberdades individuais, tá? O que eu acho é assim, cara, a elite brasileira, tá? Isso aí eu teria bibliografia aí para apoiar, tá? Ela é ligada ao setor primário. Ela jamais teve aquilo que teve nos Estados Unidos, que foi a famosa Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão, um dos motivos, o de estopim, digamos assim, foi a questão dos escravos, né? Mas o todo mesmo, na verdade, foi um enfrentamento entre uma concepção defendida pelo Norte, ligada à indústria e ao mercado consumidor interno, e o Sul, né, numa lógica agro exportador. Frota que gosta dos Estados Unidos pode depois confirmar ou negar isso aí. Então, assim, por vontade própria, nossa elite não faria. O G7 apoiaria uma industrialização do Brasil? Não, não acho que apoiariam, porque não apoiaram em lugar nenhum, por sinal. Então, o que ocorre é o seguinte, né? Exceto, óbvio, essas coisas estilo lá, vamos mover as fábricas para Bangladesh. Mas eu não acho que isso ocorreria por parte do G7. Né? Eu duvido muito que ocorreria, né? Até porque existe uma centralidade do capital que mantém o G7 sendo o G7, porque é sempre o mesmo G7. Se a gente pensa que o G7 são os países mais industrializados do mundo, né? O G7 são os mesmos países sempre, né? Os 7 que se industrializaram até 1880. São Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e Japão. Fora esses, os outros não são grandes potências industriais, podem ser até parciais, mas são os 7 países industrializados até o final do século XIX. O Beck, a União Soviética chegou a fazer parte, não da reunião do G7, mas tinha uma economia industrializada maior do que boa parte desse que você citou aí. Mas aí foi numa dinâmica diferente, entende? Ela rompeu com a base, aquela base ali, né? Inclusive tinha o G8 e tinha a Rússia, né, até recentemente. Mas houve uma quebra de dinâmica, né? E a China, né, também teve uma quebra de dinâmica para chegar onde chegou. Então, o Brasil, se quisesse fazer algo estilo uma industrialização, desenvolvimento, a lá o que a China está fazendo, ou a lá Europa, né, tentar ser um país de ponta, digamos assim, né, eu acho que teria que ter um movimento, pelo menos, de fortalecimento nacional muito forte. E isso eu acho que não poderia ser levado a cabo por essa elite latifundiária que a gente tem aqui no Brasil. Então, basicamente, sobre essa pergunta é isso. Quanto à questão das liberdades individuais, né, o que eu posso dizer é o seguinte, cara. A curto prazo, o Bolsonaro é uma ameaça muito maior para as liberdades individuais do que o Lula. Tá? O Lula é porque ele cria essas coisas que nem o Bolsonaro, que nem sabiamente disse o Frota. A política tosca do PT, ela acaba criando essas situações na qual o Bolsonaro, coisas estilo Bolsonaro, conseguem se levantar. Né? Só que a curto prazo a gente tem o seguinte, o Bolsonaro, ele é o cara que mais mandou censurar coisas que na história do Brasil. Tá? 2, é ele e os filhos dele que defendem, por exemplo, a criminalização do que ele chama de apologia ao comunismo, né? Usando inclusive fakes, né, de teor nazista para apoiar essa posição dele. Se fosse o contrário, proibindo o liberal, eu também seria contra, tá? Para não dizerem que eu estou defendendo aqui o meu peixe, tá? E a gente tem, por exemplo, essa questão das meninas aí da Venezuela, né, lá em Brasília.
Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi marcada uma revisita de Damares e Bolsonaro agora na casa dessas meninas aí. Então, assim, Bolsonaro é um cara que censura e censura muito, ok? Muito mais que o Lula. É por isso que eu acho que nesse ponto das liberdades individuais, né, o Lula acaba sendo menos danoso, pelo menos a curto prazo, que o Bolsonaro. Aí entra ainda uma outra questão. Ah, mas eu sou de classe média, não sei o quê. Tu está, neste momento, na classe média. Agora, não existe como tu pensar em liberdade individual se tu não tem que comer, se tu não tem emprego, se tu não tem moradia, né? Então, nesse ponto, eu acho que o Lula sai muito acima do Bolsonaro, em termos de defesa, em termos de ser menos nocivo às liberdades individuais. Agora, eu não acho que o Lula ele é um bastião da democracia, tá? Ele é um bastião da democracia se tu entender democracia como institucionalidade, que eu acho que é um absurdo. Tá? Agora, democracia como vontade popular, infelizmente o PT não é um grande bastião da democracia nesse sentido, Bolsonaro também não é. Tá? É só lembrar do plebiscito que foi feito ainda no governo PT, o governo Lula, da campanha do famoso plebiscito do desarmamento. Qual foi o resultado do plebiscito? Contrário ao desarmamento. Qual foi a política adotada? Desarmamento. A campanha de desarmamento. Então, não dá para a gente dizer, né, que, assim, pelo menos ao meu ver, que votar no Lula é uma defesa da democracia, etc. e tal, em amplo espectro, mas e quero dizer assim que eu não tenho paixão nenhuma pelo PT, tenho problemas gravíssimos com o PT, mas neste sentido das liberdades individuais, pelo menos a curto ou médio prazo, eu vejo o PT como sendo menos danoso. Tu quer que eu responda essa pergunta agora, Flávio? Tu quer que eu passe a palavra aí? Pode responder, mas só seja um pouco mais conciso, e aí o Elvésio te responde em seguida. Mas só uma coisa, Beck, pelo que eu entendi do Elvésio, que ele acho que ele se sente atingido não é pelo ataque às liberdades individuais de um modo geral, mas ao modo como uma certa militância de minorias patrulha as pessoas no sentido de defender os interesses dela, entendeu? Então, se você comenta alguma coisa que não agrada o movimento negro vem patrulhando em cima de você. Se você comenta alguma coisa que desagrada o movimento LGBT patrulha em cima de você, entendeu? E eu, assim, eu não concordo com ele. Eu quero deixar claro que eu sou, assim, lógico, existem excessos, mas eu sou favorável ao respeito aos movimentos de minoria, entendeu? Eu acho que os movimentos de minoria ajudam a aperfeiçoar a democracia. Eu posso falar rapidinho? Ou é o Beck? Eu vou só responder a pergunta aqui do Walter Cides, aí eu Deixa passo o para Beck ti. concluir, Vécio. Aí você responde e aí o Dalton já vai depois de você. Pergunta ao Beck: a concentração de poder pelo Lula, tal como fez Hugo Chávez, diferenciando o plano econômico para desenvolvimento tecnológico, era uma guerra civil, invasão americana? Cara, aí é que tá. Eu não acho que o Lula tenha a intenção de fazer nossa, puta desenvolvimento tecnológico, tá? Se a gente para ver no governo dele, ele vai dizer, bom, mas eu abri a universidade para cacete. Sim, mas o Brasil continuou o seu processo de desindustrialização durante o governo PT. Então, se tu quer impedir a desindustrialização do Brasil, tu vai ter que fazer aquilo que o Lula não faz, que é não conciliar. Tu vai ter que bater de frente com a elite. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer de jeito nenhum. Vai ter que falar, não vamos só abrir universidade, né, e rezar para chover patente. Aliás, patente não quer dizer absolutamente nada em termos de desenvolvimento tecnológico, tá? Porque a patente nada mais é do que um papel sobre os direitos sobre que tu tem sobre aquela tecnologia. Aí tu cria a patente, mas isso aí não é aplicado na indústria nacional, por exemplo. Então, patente, confundir produção de patente com desenvolvimento tecnológico é um erro grave, pelo menos ao meu ver. Então, não acho que o Lula vai fazer um grande desenvolvimento nacional no sentido de industrialização.
Agora, acho sim que, pelo menos, tem alguma esperança de que, no sentido de desenvolvimento humano, né, que é uma coisa que eu acho que está acima de qualquer outro desenvolvimento, eu acho que o Lula tem uma probabilidade maior de ter êxito do que a gente. Se vão invadir o Brasil, caso algum dia alguém tente isso, eu não sei, porque o Brasil é um país muito grande, ele é muito difícil ser invadido e ocupado. Não seria... Eu tenho a concepção de que as potências hegemônicas, né, ou semi-hegemônicas, né, elas, de forma geral, não veem com bons olhos outros países se industrializando. Né? Nunca viram, né? Prova que tu tem aí, por exemplo, é o que ocorreu nos Estados Unidos. Né? Quando os Estados Unidos tentou um projeto de desenvolvimento próprio, ele foi boicotado inúmeras vezes pelo Reino Unido antes de se tornar independente. Se tentassem fazer isso, aí é que eu digo, se qualquer governo que se proponha, coisa que eu acho que o governo Lula não faz, ou se faz de boca para fora, num desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil, ele vai ter que bater de frente, com a nossa elite aqui, né? E 2, com a elite estrangeira. Dependendo o rumo desse atrito, pode ser que ocorram questões de ordem bélica. Não vejo o Lula fazendo isso. Então, basicamente, a resposta que eu tenho é essa. E, aliás, não vejo muito o Hugo Chávez fazendo isso. Tá? O que o Hugo Chávez, dá para tu dizer que ele fez, foi um desenvolvimento no sentido de soberania nacional para a Venezuela, que vivia golpe de Estado a cada 3 dias. Né? Então, nesse sentido, pode até dizer que sim. Mas eu também não vejo o Chávez desenvolver a Venezuela como grande potência tecnológica, não. Acho que é isso. Aí eu passo a palavra. Pega aí, Ovésio, responde aí. E o Tá. Rick, assim que o Ovésio terminar, tu pode pegar em seguida. Eu acho que eu vou responder mais rápido, mas eu acho que assim a análise do Beck foi boa. Eu acho que a análise válida, muito boa. Eu acho que a argumentação dele mostrando que o Lula seria menos danoso que o Bolsonaro é válido, faz sentido. Poderia levar em conta, porque no chat o José Guilherme fica ali só chilicando, reclamando, diz que eu tô falando merda, e é só isso, né? Mas o Beck aqui, ele deu uma boa argumentação, acho que é válido, acho que posso refletir em torno disso e tudo mais. No caso, por exemplo, só pegar 2 coisas que o José Guilherme falou ali, o PCO, eu acho que o PCO ele é melhor que os outros partidos, não significa que eu sou filiado ao PCO, que eu concordo totalmente com a ideologia deles, ou que eu apoio qualquer coisa assim. Só acho que ele é melhor que os outros são muito piores, é um pior que o outro. O PCO seria o menos pior. E igual ele falou lá, eu disse que o Bolsonaro é pior que o Lula, mas vou votar no Bolsonaro, por causa, de uma maneira geral, o Bolsonaro é pior que o Lula, mas no aspecto da liberdade individual eu acho que ele é melhor. Nesse ponto, eu acho melhor e por isso que nesse ponto eu voto nele. Mas eu acho sim, mas acho que é válido, argumentado, porque que o Lula seria menos danoso à liberdade individual. E é mais ou menos o que o Frota falou, né? Essa raiva, esse ranço que eu tenho com militância, movimentos sociais, porque assim, homem, vou ter que ficar ali tendo todo cuidado para não ser assim machista, qualquer coisinha machista, e aí se vai avançando esse pessoal aí, multa, prisão, só vou me ferrando, só vou me afogando, e eu não tô afim de me ajoelhar para esse pessoal, entendeu? Mas acho que o mais importante eu já respondi, já vou passar logo a palavra para não ficar enrolando muito. Pega aí, Rick, pode comentar em cima. Que eu acho assim que a direita ela trabalha, né? Trabalhou durante muito tempo colocando o identitarismo como uma ameaça muito maior do que ele é, né? Se, por exemplo, se eu falasse que eu voto na esquerda por conta de movimento negro LGBT, eu sei que a galera de esquerda vai me tacar pedra, mas eu voto por conta da economia, né? Por conta do consumo. Eu acho que um governo de esquerda eu acho que vai me permitir, né? Vai permitir para a população mais emprego, mais consumo, né? Um acesso, pelo menos, à esquerda brasileira, né? No contexto do Brasil, a direita, assim, no ponto de vista econômico, é péssimo, né? Eu, como servidor público, também
a direita, assim,